Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Cláudia, boa noite, Marquinho, Patrícia, João e o Consolador chegaram. Clara, Gladys, boa noite, queridos amigos, que alegria, que alegria grande estar aqui de volta. Maslova, boa noite, seja bem-vinda, que alegria mesmo, realmente eu fico muito feliz. Ontem foi uma noite especial, viu? Sinceramente, eu não consegui assistir o começo da live, porque eu estava participando do Home Office Espírita ontem, com o Vitor Von, com o Jardel, o locutor espírita, e com a Raisa, desculpa. E nós estávamos lá comentando umas passagens do Evangelho de Jesus, e terminou um pouco mais tarde. Morgana, Luciana, boa noite, sejam bem-vindas. E terminou um pouco mais tarde e eu tive que entrar aqui. A hora que eu cheguei, na verdade, não estava conseguindo praticamente comentar pelo meu celular. E aí comecei a fazer alguns comentários pelo meu perfil particular, pelo computador. E o nosso convidado já está aí, né? Carol, boa noite, seja bem-vinda. Já vamos trazer o nosso convidado. Mas, gente, que live ontem, me emocionei. Não tem som para você, Luciana? Deixa eu fazer um teste aqui. Praticamente comentar. Não, tem sim, Luciana, para mim tá saindo. Sai e entra novamente, Luciana, às vezes resolve, tá? A Clara falou a mesma coisa que eu. Gente, que coisa. Monique, querida, como é que vai? Quanto tempo? Então, gente, ontem assisti a live hoje, sinceramente me emocionei muito com o relato do Carlos, foi muito tocante. Realmente, quem não assistiu, gente, assistam a live de ontem que a Martiele fez junto com o nosso amigo Carlos, lá do perfil Somos Espírita, que, olha, falando neles, chegaram aí. Bem-vindo, queridos amigos, Carlos ou Natália, Carlos e Natália, né? Voltou, Luciana, que bom. O Everton está mandando um beijo para todos e nós mandamos um beijo muito especial para o Everton. Deixa eu fixar o comentário aqui primeiro. E enquanto eu vou trazer o nosso convidado já. Espera aí, tá difícil aqui. Vamos lá. Ixi, tá difícil. Aqui publicar. Cadê? Consegui, fixei o comentário. Olha, sinceramente, antes de trazer o João Carlos aqui, olha, eu fiquei impressionado. Realmente. Tânia, boa noite, seja bem-vinda. Gladys, boa noite. Olha, eu fiquei impressionado, Carlos, me tocou profundamente. Quando você se emocionou, eu me emocionei hoje pela manhã quando eu estava ouvindo. Realmente, Carlos, a vivência da fé é importantíssima. Bom, sem mais delongas, para a gente não enrolar muito, né? Vamos trazer a dupla dinâmica, João e o Consolador. Cadê ele aqui? Trazer ele aqui, cadê? Ué, Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Ué, que coisa. Cadê o nosso João e o Consolador que eu não estou conseguindo trazer ele aqui? Vamos ver se dá certo agora. Estou mandando um convite, vamos ver se dá certo. Aguardar um pouco. Boa noite! Boa noite, meu povo. Meu povo e minha pova. Chamar o João aí, Luiz? Não estava conseguindo te chamar, João. Olha só. Estou apanhando no computador também. Luanda, boa noite, seja bem-vinda. O nosso querido Lourenço, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo também. O João cortou até o cabelo, hein, João? Só para fazer a live. Só passar o perfume não basta, né, Luiz? Eu estou aqui com a minha dupla dinâmica, João e o Consolador, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada, né, João Carlos? Senão não tem graça. Espero que o Consolador de fato esteja, né? O nome permanece com a gente. Com certeza. Mari, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Eu estou olhando aqui, João Carlos. Pode deixar que eu vou acompanhando os comentários aqui. Ô, João Carlos, que live foi aquela de ontem, João? Que coisa impressionante. Rapaz, emocionante mesmo, viu? Eu até estava comentando há pouco com o Carlos
que praticamente foi como uma missão para ele, né? A forma como o Jerônimo apareceu na vida dele. Cercou de todos os lados, não teve jeito. Exato. Josino, boa noite. Morgana, boa noite. Obrigado pela presença. Eu fiquei, João, sinceramente, me emocionou profundamente quando ele fez aquele relato. E olha, imagino vocês que estavam assistindo ao vivo, realmente deve ser ter tocado muito mais do que a mim, que vi depois. Então, olha, gente, eu recomendo profundamente, quem não assistiu a live de ontem da Martiele com o Carlos pelo perfil Pensamento.espírita, ou também, se quiser, eu subi também no nosso canal do YouTube, está lá também, se alguém quiser assistir. Então, foi muito bom. Abriram a Semana Jerônimo Mendonça com chave de ouro, né, João Carlos? Foi de arrepiar. E falando em Martiele, Martiele acabou de chegar aqui. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Estávamos falando exatamente da live de ontem, que foi um show. Foi muito bom, realmente. João Carlos, quem é você? Quem é você, João Carlos? Brincou no final que a gente vai precisar manter o nível para a audiência não cair depois de ontem, viu? Porque ficou top. Ficou sim. Ó, a Gisele chegou também, a Ana também está aí conosco. Sejam bem-vindos. Ô, João Carlos, fala quem é você, que você era um, agora virou dois. Conta para nós. Aquele J. Carlos 5.0 que a gente tinha antes, né? Eu criei porque eu precisei ter um perfil no Instagram, mais para acompanhar o meu filho que está no Canadá, né? Aí eu nunca tinha me interessado pela plataforma, falei, vou fazer de qualquer jeito, vamos ver que bicho que dá. Só que aí, como as coisas foram fluindo pela doutrina nesse perfil, eu falei, tem que arrumar um nome de acordo, né? E aí a gente foi tentando. A ideia era colocar João Carlos, que é o meu nome composto, né? Só que ficava muito longo. Aí, eu, conversando com a Flavia, ela sugeriu, você coloca aí de forma a não sumir quando aparecer na tela, né? Aí eu fui fazendo simetricamente, aí ficou João, eu, Consolador. E tá certo. A Babi chegou também agora, seja bem-vinda, Babi. E uma coisa, João, também é o seguinte, eu quando fui fazer o meu, em vez de ser era Reflexões ao Cair da Tarde, o nome do perfil, antes de começar com Reflexões Aloísio. Aí eu comecei a colocar tanto ponto, reflexões, ponto, ao ponto, cair. A Flavinha falou, tira esse monte de ponto aí, suprime um pouco. Você vai fazer só live à tarde? Não. Então, para com esse negócio de tarde. Aí depois acabou fazendo Reflexões Aloísio. A nossa amiga Daniele está chegando aí, nossa amiga internacional. Direto de Louisiana. Louisiana. Tá vendo só? Seja bem-vinda, Dani, todos vocês que estão conosco. João Carlos, a live é do convidado, eu estou falando muito já, né? Para quem ia ficar só sorrindo e acenando, né? A Flavinha fala que eu não consigo. E ó, mas tá certo. Você tem a missão de falar sobre esse pequeno grande livro, ó. Ei, Lu. Já estamos a postos aqui. Eu, o pequeno grande livro e a colazinha, que é a cola de lei também. Porque senão a gente vai ficar aqui só lendo o livro até meia-noite, não dá certo. Pois não, João Carlos, somos todos ouvidos. Prometo ficar... Tá bom. Eu vou cronometrar aqui quanto tempo você consegue. Brincadeira, mas a gente vai interagindo porque a ideia é essa, né? Com certeza, João, com certeza. Então, conforme você havia dito em uma das lives anteriores, a gente, quando tomou conhecimento da história e da vida do Jerônimo, não teve como fugir de adquirir o máximo possível do que está registrado acerca da vida dele, né?
E uma das obras que a gente adquiriu foi justamente esse livro. E foi curioso que foi o primeiro que eu li. Não sei se é porque ele é bem fininho, mas de todos os que eu adquiri pela Kátia, lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que, aliás, recomendo que entremos em contato com a Kátia, viu, pessoal? Vai poder adquirir as obras, que não vamos perder em qualidade e vamos ajudar o lar também, né? Sim. E aí, foi curioso que você sugeriu que a gente fizesse essa live juntos, referente a esse livro, e estava fresquinho na cabeça, né? É claro que aí a gente teve que dar uma preparada melhor, porque já que vamos divulgar a história para o pessoal, que divulguemos de acordo, né? Como você disse, com propriedade. E aí, quando o Jerônimo redigiu, o objetivo dele era trazer motivação, incentivar, né? A gente a aprender a valorizar as dificuldades e ver essas dificuldades como veículo para a evolução, para a própria evolução, né? E ele traz isso de uma forma muito leve nessa história, que a gente vai procurar colocar no decorrer da nossa conversação. O Josino está perguntando Está perguntando, Josino, esse daqui, ó, Cadeira de Rodas, de Jerônimo Mendonça. Tá? É um livro fino, pequeno, um livro praticamente um livro de bolso, mas muito profundo a história. E no decorrer da história a gente vai perceber algumas semelhanças com a própria vida do Jerônimo, né? Quase eu falei a Luísa, que agora a gente pensa em Jerônimo, automaticamente vem a imagem do Aloysio na cabeça. Não sei porquê, né, Marcos? É um livro simples, curtinho, né? Temos alguns personagens centrais. O personagem principal é o Eusébio, né? Ele é um jovem bem forte, boa aparência, é um corredor automobilístico, quase não sai aqui o trava-língua, né? E naturalmente bastante famoso por conta da profissão que ele escolheu. Temos a mãe dele, Dona Cândida, uma mãe amorosa, carinhosa com o filho. Temos Miriam, que a princípio ela é apresentada como uma antiga paixão dele, né, que ainda se sente bastante ligada, mas ele não dá muita atenção. O pai dela, o senhor Manuel, e a mãe, Dona Laura. Eu, quando li o livro, não me dei conta das associações com a vida real desses nomes, né? Então, como a Luísa chamou a atenção, vou deixar agora, no início, antes de a gente começar a história, para ele contar qual foi a associação que foi feita com os nomes dos personagens. Se você quiser dar uma pincelada, tá, Luísa? Ok, João Carlos, é o seguinte, realmente os nomes dos personagens desse livro me chamou muito a atenção, porque, por exemplo, né, o Eusébio praticamente eu não lembro de nenhum nome, nenhuma relação, mas se você pensar que o Jerônimo teve muita ligação com o Roberto Carlos, e uma das pessoas que ele dedica o livro é ao Roberto Carlos Braga, benfeitor de inesquecível memória, irmão de sempre, nosso incondicional carinho. Então, o Jerônimo teve muita amizade com o Roberto Carlos, e se nós formos pensar algumas coisas, não sei a época, não vou conseguir fazer uma referência, mas a Vanderlei Cristina Freire, ela fez o prefácio deste livro em 3 de dezembro de 1984, tá? E eu não sei exatamente qual eram os personagens que o Roberto Carlos interligava, mas vamos pensar, Laura é o nome da mãe do Roberto Carlos, Cândida, o nome da mãe de Jerônimo Mendonça, Miriam, o primeiro nome que veio foi Miriam Rios, que o Roberto Carlos teve um relacionamento com a Miriam Rios. E então eu achei muito interessante
essas associações desses nomes por conta da ligação do Roberto Carlos com o Jerônimo Mendonça. Eles tiveram... O Roberto Carlos foi um benfeitor fantástico, auxiliou sobremaneira o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, fez diversos shows. Tem aquele episódio que ele foi, o Jerônimo, por orientação do Chico Xavier, foi até o Canecão trouxe um cheque lá do Roberto Carlos, nem conhecia o Roberto Carlos, chegaram lá e foi recebido porque o gerente, se não me engano, do Canecão, ia muito a Uberaba e reconheceu o Jerônimo lá das vindas que ele ia a Uberaba, né? Então, esses personagens me chamou a atenção. Quando eu comecei a ver os nomes, eu até comecei a procurar o nome do Eusébio, mas não encontrei. Mas, com certeza, a Miriam, e associei a Miriam Rios, a Laura, mãe do Roberto Carlos, e Cândida, mãe do Jerônimo Mendonça. Cumprimentar aqui a Natália, a Alessandra e a Liz Maria, que chegaram agora. Boa noite, minhas queridas. Pode seguir, João. O livro é seu. A live é sua, desculpa. O livro também. Eu estava procurando aqui um comentário que a Marte fez, mas não consegui. Se você achar ele aí... Tá, mas eu cumprimentei um boa noite lá em cima só, João Carlos. Ela falou oi, pessoal. Quando ela entrou, falou oi, pessoal. Algo sobre a chegada dela na live, mas eu me perdi aqui. Mas vamos em frente aqui. Vamos lá. Conforme eu já disse na apresentação dos personagens, ele era um corredor, né? Um automobilista. E ocorre que em uma das corridas dele, no caso a última da carreira, né? O carro foi atirado para fora da pista. E, consequentemente, a esse acidente, ele precisou ser levado às pressas para o hospital, ficou 2 horas em cirurgia. Concluída a cirurgia, o médico chegou para ele e falou que ele jamais iria poder tornar a andar, né? Mas foi um alvoroço ali. A mãe ficou desesperada, a Miriam também, que estava no hospital, mais ainda, tanto que saiu correndo pelos corredores, aquela coisa. E ele, em desespero, chorando como uma criança, porque a princípio, no primeiro impacto, ele, lembrando dele no automóvel, sabendo que não ia mais poder andar, ele ficou desesperado, obviamente, né? Os mais tranquilos ali era a dona Laura, a mãe da Miriam, e o seu Manuel, o pai, mesmo porque eles já tinham um certo conhecimento da doutrina, e ao invés de ficar entregue ao momento, eles ficaram em prece, né? E sabemos que a prece, a gente consegue a sintonia adequada, ela nos tranquiliza. Então, eram os mais lúcidos ali no momento. Mas aí vai passando o tempo e Jerônimo nos mostra que 20 dias depois, a Miriam fazendo uma visita na casa do Eusébio e da dona Cândida, está ali conversando com eles, né? Ele já devidamente acomodado na cadeira de rodas, que o Jerônimo poeticamente diz parafusado, né, na cadeira. E aí eles estão ali conversando e falando a respeito do público, da comoção e tudo mais, e ele já se sentindo um tanto que deprimido por conta da situação, né? Mas ela sempre ao lado dele, consolando, e vida que segue. Ô, João, só lembrar de um detalhe, que qual a atitude que o Eusébio tinha por ser um grande corredor, como que ele era especificamente, assim? Ele era uma pessoa humilde ou como que ele era? Nada, ele era bastante apegado à fama, né? Tanto que um pouco antes da corrida, mostra um diálogo que ele tem com a mãe e começa de uma forma bastante amena. Ela conversando com ele acerca da afinidade que eles tinham, né? E ele
pegando na mão, fazendo carinho nas mãos da mãe. Quando ela toca no assunto do compromisso com a Miriam, ele se transforma. Fala, porque jamais que eu vou querer me apegar a uma pessoa só, negócio de compromisso é coisa de careta, e sai fazendo até escárnio, que a mãe fala para ele que a menina estava em depressão, tinha até abandonado o estudo, né? E ele não se importava muito, porque com a fama ele ficou obscurecido até. Não dava muita atenção para os carinhos da mãe e muito menos da Miriam, né? Porque certamente o jovem musculoso, bonitão, cheio da grana, o que devia ter de menininha atrás dele, né? E aí ele ficava bastante hipnotizado por essa coisa da fama. E isso, inclusive, veio refletir nesse momento em que ele está na cadeira e apesar do público ter ficado bastante abalado, mas não tinha ninguém assim que ficasse naquele momento muito próximo. Quem estava mesmo ali eram esses personagens centrais que se preocupava mais, a mãe e mais a Miriam ainda, né? E aí, vida que segue, ele passa mais 3 meses depois desse acidente que abalou a vida dele. Outro fato vem a abalar mais ainda. A dona Cândida, a mãe, ela desencarna. Aí ele, que já era órfão de pai, ficou praticamente sozinho no mundo, né? Mas foi o que passou pela cabeça dele. Mas aí que nada. Aí é que o amor da Miriam veio de fato se mostrar para a vida dele. Por que assim? Porque aí ele passou a morar definitivamente na casa do seu Manuel, né, que o acolheu como se fosse um filho mesmo, e quem estava ali dioturnamente prestando assistência era justamente a Miriam. Tanto que em determinado momento, eles ali conversando de novo, ele começou a demonstrar para ela o sentimento de remorso e arrependimento, né, por tudo aquilo que ele havia feito, ou no caso não feito, né, porque naquela conversa que a mãe teve com ele, ela ainda lembrou que ele abalou emocionalmente a vida dela, que toda a família foi arrastada, a ponto dela quase entrar nas raias do suicídio. Ela só disse para a mãe dela que ela só não se suicidou porque tinha ainda esperança que o Eusébio voltasse para ela, né? E, de fato, com a questão do acidente, ele precisando morar na casa dela, ela se aproximou mais dele ainda. E aí ele até esboça tentar pedir perdão para ela, só que ela fala, não tem nada que perdoar. Agora que eu estou me realizando, se você me desculpar pelo egoísmo, o acidente aproximou a gente mais ainda, né? Aí, para ele, foi como que um lenitivo, mas aquela coisa sempre martelando na cabeça dele. Tanto que, passando mais algum tempo, ele, ali sempre refletindo, lembrando da vida dele famosa, com todo aquele estardalhaço de fãs e autógrafos e tudo mais, e agora ele só ali, o Jerônimo sempre insistindo, parafusado numa cadeira, ele entrou em uma posição de achar que ele não foi feito para aquilo. Eram 2 vidas totalmente diferentes, né? E começa a conversar com o seu Manuel sobre isso. O seu Manuel fala para ele a respeito da vida como de fato é, né? Porque uma vez que ele teve contato e agora estava efetivamente seguindo a doutrina espírita, ele falou do livro dos Espíritos, falou do Evangelho, e com a conversa em torno desse assunto, falou
das causas e efeitos e tudo mais que a gente já tem conhecimento. Ô, João, deixa eu só fazer uma interrupção sua aqui, ó, fazer eu cumprimentar a Leila que chegou, a Fábio 9464, o Will também chegou aí com a gente, a Sirlene, Regina também, boa noite a vocês. Ô, João Carlos, essa história que a gente analisa assim por uma ótica, aquela questão, né? A pessoa tem tudo, tem fama, é forte, belo, musculoso, tem dinheiro e num estalar de dedos, num piscar de olho, coloca às vezes a pessoa numa situação totalmente adversa, como essa que aconteceu com o personagem principal desse livro, né? E isso mostra para a gente que nós temos que estar sempre gratos a Deus pela bênção da vida, por todas as oportunidades que a gente tem. Então a gente nunca sabe que momento pode chegar uma situação semelhante a essa, porque a gente sempre se acha às vezes que está acima do bem e do mal, e de repente uma virada, uma esquina, uma situação muda totalmente a vida da pessoa, como aconteceu com esse personagem, não é? Laurinha Lins, do Mundo Jovem Espírita, boa noite, seja bem-vinda. Que é aquilo que Jesus nos orienta lá no monte, né? Que é para a gente estar sempre vigilante, né? Quando ele diz para Pedro, Tiago e João para eles ficassem em oração e vigilância, para não caíssem em tentação. E, naturalmente, em diversos outros âmbitos da vida, a gente precisa ter essa vigilância. Tanto que é ressaltado também no início da narrativa que a mãe sugeriu para ele procurar se voltar um pouco à espiritualidade, à religiosidade, que talvez isso até fosse um dos caminhos para que eles se unissem mais. E aí a gente vai ver no decorrer que o Eusébio não se deu conta dessa necessidade da espiritualidade até o momento do acidente e até as orientações trazidas pelo seu Manuel para ele, né? E aí, com as orientações do seu Manuel, é que ele foi repensando a vida dele, mas também não foi aquela coisa mágica, teve a conversa e pã, já está convertido, agora sim, já é uma pessoa espiritualizada, já aceita com resignação a situação. No momento que foi elucidado, ele começou a perceber, a entender essa posição. Só que aí depois, ficando de novo, como o Jerônimo diz, em solilóquio, né? Ou seja, ele refletindo sozinho, ele novamente começou a entrar naquele processo autodepressivo, e aí, associado com toda a dedicação que a Miriam trazia para ele se deu conta de que agora era o núcleo da vida dele estava centralizado ali. E surgiu aquele medo também, né? Até quando que aquela jovem forte, bonita, nova, iria aceitar ficar ali cuidando de um desvalido, de um paralítico? Palavras pensadas por ele, né? Mas aí ela colocou para ele, como a gente já havia dito, que com o acidente, com esse infortúnio da paralisia, aí sim é que ela ia poder estar com ele como ela sempre imaginou. E ainda colocou para ele que não tinha necessidade dele se penitenciar, pedir perdão, porque o verdadeiro amor, ele vem diretamente do espírito, não tem a ver com essa coisa da fama, da beleza, não tem a ver com o físico. Isso são apenas ferramentas, né? Mas que não é o essencial. Que ela, agora sim, ela estava realizada, apesar de ele estar se sentindo um inútil, como ele mesmo dizia. E aí, a gente até imagina... Viu, João? A gente até imagina a situação de uma pessoa, né, que tem a vida normal, entre aspas, né, que a gente fala que normal ninguém é,
na verdade, a pessoa tem uma vida aparentemente normal e se vê, de repente, preso a uma cadeira de rodas. Uma situação que foi muito parecida com a do Jerônimo, dentro das proporções, obviamente. Eu acredito muito particular que este livro não é uma autobiografia, mas tem muita referência ao seu estado de alma, ao seu estado de espírito, quando ele escreveu esse livro, né? Eu acredito muito nesse sentido, porque o Jerônimo partiu, né? A gente sabe, da bengala para as muletas e das muletas para a cadeira de rodas, antes de ir para uma cama ortopédica, né? Então ele vivenciou, de fato, aquilo que ele está escrevendo ali na condição de um outro personagem, não é mesmo? Apesar de não ser uma autobiografia, né, ele coloca esses estágios todos da própria vida dele nessa história. Tanto que mais para frente a gente vai ver que ele fez visitas a pessoas também que estavam presos a leitos, né? Não só em cadeiras, mas também em cama também. E aí a gente vai percebendo essas particularidades que são colocadas no decorrer da história, que tem muito, de fato, referente à vida dele. E nessa conversa que ele estava tendo com o seu Manuel, aí ele vai colocando essas posições todas. Aí ele enumera a vida prestigiada, cheia de glamour que ele tinha antes, e agora, como o Jerônimo ele, repete por diversas vezes, estava parafusado ali na cadeira, né? E isso, para ele, estava sendo um tormento, não obstante agora ter uma pequena, uma pálida noção das leis de ação e reação e tudo mais, mas é evidente que para vivenciar na prática estava sendo um tormento para ele. Aí o seu Manuel, com muita autoridade, mas sem perder a doçura, até lembrei da música lá do Lobão, ai que endurecer, pero sem perder a ternura. Ele duro, mas com ternura, disse para ele que ele estava num processo de autopiedade, né? Que ele precisava parar com aquilo, porque senão era isso que ia definhar. E aí é onde a gente tece um paralelo também com o Jerônimo naquele episódio que você gosta tanto Mas de nesse falar. episódio você vai deixar para contar no final. Esse episódio do Jerônimo, a gente vai deixar contar para o final, porque nós fizemos toda a propaganda que você ia fazer a imitação do Chico Xavier. Então nós vamos deixar esse episódio, esse suspense, para que o João Carlos, ao final da nossa live, ele conte a história do Chico e o Jerônimo nesse episódio semelhante, mas conta do livro, depois essa parte vai ser para o final, tá bom? É a cereja do bolo. Bom, o episódio vai sair, vamos ver se a imitação sai, né? Porque da outra vez eu nem percebi que tinha saído. E aí quando eu vi, o pessoal falou, olha, tá imitando, mas nem notei. Foi tão natural, né? Mas aí ocorre que depois dessa conversa que ele teve com o seu Manuel, o Jerônimo já traz a vivência com 1 ano após, né? E aí sim, ele já está um tanto que modificado, já aderiu bastante aos ensinamentos que o seu Manuel trouxe, referente à doutrina, e começou, inclusive, a trabalhar, né? Deixou para trás aquela posição de autopiedade, deixou de se sentir o coitado. E trabalhando, aproveitando ainda todo o prestígio que ele conseguiu durante a carreira dele, olha só que interessante, ele começou a liderar um lar para crianças, ou seja, trabalhando em orfanato, usando todo aquele conhecimento que ele tinha na sociedade para tocar adiante esse projeto com as crianças, né? E o Jerônimo tomando cuidado de nos mostrar que sempre ao lado dele estava a Miriam. E nessa nova posição de vida que ele assumiu, ele aprendeu a distribuir o que ele tinha, né? Tanto materialmente quanto
a parte espiritual que ele foi adquirindo e aprendeu a servir também. E aquela coisa de, como eu sou inútil, como eu sou coitadinho, acabou entrando no esquecimento. Mesmo porque o trabalho, como Jesus diz, a gente coloca a mão no arado, não dá para olhar para trás, né? Então ele não tinha nem tempo até de se sentir coitadinho. Ele trabalhando, aquela coisa da autopiedade não dava tempo de aparecer. Que a gente lembra daquele comentário que o povo sempre diz, que é a cabeça parada, que é a oficina da negatividade, né? Então não teve... Só cumprimentar aqui o Ari que chegou, e ele falou que está sem som. Ari, sai e entra novamente que talvez resolva, tá? E a Liz entrou agora pelo perfil dela. Boa noite, Liz. Segue lá, João, desculpa aí. Imagina, sempre que precisar, você pode interromper, senão a matraca aqui não para. Então, e aí, ele começando a trabalhar, não tinha nem tempo para poder se sentir coitado, né? Às vezes até esquecia aquele detalhe de que ele estava parafusado na cadeira de rodas e pouco tempo, inclusive, para descansar. E tudo já devidamente encaminhado, missão cumprida de São Manuel, ele também retorna ao plano espiritual, né? E a nossa história também vai entrando para o encaminhamento do encerramento, porque aí já começa a mostrar na prática tudo aquilo que o Eusébio conseguiu. Curiosamente, ele funda um jornal de cunho espírita, né? E ele era o redator desse jornal. Então, ele começou a obter esse destaque também. Aí percebe que começou a acumular as atividades com o Lar das Crianças e também agora com o jornal. E não obstante toda essa mudança na vida dele, ele começou a divulgar a doutrina através do rádio, né? E foi por conta dessas apresentações via rádio que um outro rapaz também que estava paralítico já há algum tempo, teve curiosidade de o conhecer. E de tanto ele mandar correspondência, o Jerônimo acabou indo a esse rapaz. Jerônimo. O Jerônimo nos fala que o Eusébio foi até onde se encontrava esse rapaz. Porque a gente percebe que as histórias elas vão se coincidindo, né? Vão mostrando bastante similaridade. Tanto que essa coisa do rádio lembra aquela história que ele estava, o Jerônimo no caso, trabalhando para uma das creches e ao divulgar via rádio apareceu aquela senhora que falou que ela não tinha muito que fornecer, né? Acho que foi batata que ela levou, se eu não me engano. Não, meia dúzia de ovos, não foi? Meia dúzia de ovos, é verdade. Então, aí a gente percebe as coincidências. E no caso aí do Eusébio, ele foi divulgando através do rádio, e esse rapaz que estava já no leito há algum tempo, o convida para ir até a casa dele para que eles conversassem, né? E aí, na conversa, ele esclarece ao Eusébio que ele já está com 30 anos de idade e que desde os 10 anos que ele está preso à cadeira por conta de uma paralisia que ele teve. E quem toma conta dele é um irmão que abdicou, inclusive, de se casar para poder cuidar dele. E no decorrer dessa experiência, desencarna pai, desencarna mãe e fica só os dois. E aí o rapaz vai narrando para o... Quase falei Jerônimo de novo. Vai narrando toda a odisseia dele e coloca que o que ele mais lamenta em tudo isso não é nem o fato de estar paralisado, nem o fato de o mundinho dele estar ali
restrito àquele quarto, àquele cômodo que ele está. Mas a ausência que ele nutriu desde de tenra idade, de não ter ao lado uma mãe, não ter ao lado uma irmã e, consequentemente, não ter tido a possibilidade de casar também, né? Então era só ele e o irmão mesmo. E aí ele vai colocando toda a admiração que ele sente pela figura feminina, né? Colocando que a mulher deveria ser mais idolatrada do que vilipendiada, deveria ser colocado num pedestal e que em nenhum momento devemos desrespeitar a figura feminina sequer em pensamento. Então ele coloca toda a admiração que ele tem pela figura feminina e que ele só se deu conta depois de ter passado 20 anos da vida dele com essa ausência. E aí ia sair Jerônimo de novo. E aí o Eusébio se sente bastante comovido com a conversa. A Miriam também, naturalmente, ao lado dele, tece toda a perspectiva dela acerca do que o rapaz comenta, né? E por estar bastante influenciado por esse diálogo com o rapaz que ele foi visitar, ele tem a ideia, juntamente com a Miriam, de trabalhar em favor dos paraplégicos também, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele fundou uma associação para que os paraplégicos não se sentissem como ele se sentira no início do acidente, inúteis, sem ter uma perspectiva mais na vida, se sentindo só um peso. E aí, ele, tendo como exemplo, fundou essa associação e trabalhando juntamente com a Miriam, o máximo de pessoas nessas condições que ele conseguiu trazer para a associação, ele trouxe para poder aquelas pessoas se sentirem úteis também, né? Tanto que até teve uma outra pessoa que ele foi visitar nesses moldes, que estava já há 50 anos, agora sim, nem numa cadeira também, mas em um leito. E aí a gente, naturalmente, começa a fazer um paralelo, tanto que nas narrativas aqui já tive alguns momentos que comecei a chamar o Eusébio de Jerônimo, a gente percebe os pontos em comuns, né? Só concluindo, depois que ele fundou essa associação dos paraplégicos, trabalhando incansavelmente, passando mais 5 anos ele desencarna. E a Miriam assume todos os trabalhos, tanto no jornal, quanto no lar das crianças, quanto na associação, até o final da vida dela também. E aí, os pontos em comuns que a gente consegue perceber entre o Jerônimo e o Eusébio. Primeiro, no início da narrativa mostra que ele era jovem, forte, belo, bem disposto, né? O Jerônimo também, no início da vida dele, ele era belo, forte, afeiçoado, tanto que tem aquele episódio lá que ele vai no banheiro e começa a se contorcer e fala, eu sou o Tarzan e tudo mais. O Tarzan é atlético, né? Então, aí já começa daí, os dois, forte atlético. A questão da mãe. A mãe do Eusébio bastante amorosa, preocupada com a espiritualidade, com a vida social dele, e também bastante carinhosa com ele, assim como a dona... Qual que é o nome da mãe do Jerônimo? É Cândida? Cândida. Também, né? Cândida. Assim como a dona Cândida, a mãe do Jerônimo, se mostrando bastante carinhosa com ele, que ele ressaltou naquele episódio das espigas lá, né? Que Sim. ele ficou bravo com ela porque passou a noite
mal dormida por conta daquela cama de colchão de palha, e que entre as palhas estavam as espigas. E como Sabugo, né? isso, sabugo de milho. E aí, como ele foi bastante ríspido com ela quando descobriu o motivo da noite mal dormida, depois a consciência pesou e ela falou: não, filho, a mãe não precisa de te perdoar porque não se sentiu ofendida. Então, aí a similaridade das duas mães bastante compreensivas e amorosas, apesar das rispidez das crianças, entre aspas. A questão de depois do leite entornado, ele se sentir no remorso também com a mãe, né? Tanto o Jerônimo quanto o Eusébio. Outro ponto de similaridade. E a invalidez física, né? Também aí vamos ver aspas nessa questão da invalidez, pelo menos no início dos dois, quando enterra a idade. O Eusébio com 30 anos, o Jerônimo por volta dos 20. Mas quer dizer que todos ainda, como se diz no popular, com uma vida toda pela frente, se veem tolhidos dos movimentos. Bastante parecido também à vítima dele, a vida deles. E uma coisa que é até corriqueiro quando ocorre isso, se colocar na posição de vítima, de se sentir coitadinho, ambos também da mesma forma. E assim, e aí a questão de como entraram efetivamente na vida da doutrina espírita por conta de alguém mais experiente que vem trazer as informações. O Jerônimo teve aquele senhor que agora jamais eu vou conseguir lembrar o nome dele, não sei se você consegue lembrar. Agora de cabeça não. Era um dirigente espírita lá de Tuiutaba. Deixa eu ver se eu acho aqui no outro livro, mas vai falando, eu vou ver se eu acho aqui. Foi o seu Manuel, que aí a semelhança do seu Manuel foi mais com Jerônimo, porque foi através da aquisição do livro do Evangelho segundo o Espiritismo que eles entraram em contato. E aí esse senhor trouxe para o Jerônimo e o seu Manuel para o Eusébio as informações preliminares da vida real que a doutrina espírita nos mostra. E aquilo que o Aloysio já desde do início dos tempos vem dizendo... Antes de você contar a história, fala então, mas a gente tem que lembrar também do que ele construiu, né? O Eusébio fez o que paralelo lembra bastante, né? Com a vida do Jerônimo. O lar para as crianças. Isso. A gráfica, né? E o jornal na mesma proporção, né? Então, exatamente. O Jerônimo ele construiu o lar Pouso do Amanhecer, três centros espíritas, se não me falha a memória. Não, 2 centros espíritas. 2 centros espíritas, 2. Né? Gravou 2 LPs contando histórias, onde uma delas é aquela da princesa e do jardineiro, muito bonita, por sinal, a história. É seu Gabriel, viu, João Carlos? Seu Gabriel, exatamente. Seu Gabriel Galdino, acho que é alguma coisa assim, né? Isso, o seu Gabriel Galdino trouxe a doutrina para o Jerônimo, naquele momento da vida dele em que ele ficou bastante abalado por ter tido a informação na igreja que ele frequentava, que a avó, por ter morrido, né? Por ter morrido longe do batismo, longe da igreja, mesmo tendo tido uma vida muito, muito correta, muito caridosa, ela ia naturalmente para o inferno. E como aquilo abalou muito o Jerônimo, ele foi atrás do seu Galdino para encontrar informações acerca disso. E o seu Galdino não só o tranquilizou, como, entre aspas, o doutrinou, né? Ou seja, trouxe para ele a doutrina espírita. E alguém mais experiente, que foi exatamente o que aconteceu com o Eusébio. O seu Manuel, dada algumas divergências de proporção, trouxe para o Eusébio a doutrina também, onde ambos
as assimilaram. E E eu só queria cumprimentar a Neuza, que chegou aqui, justamente também com a Jussara. Uma boa noite a vocês aí. que sejam bem-vindas. E aí, no momento em que o seu Manuel estava trazendo o esclarecimento da doutrina para para o Eusébio, falando para ele deixar da posição de coitadinho, que aquilo era uma autopiedade, e que um fato até assim bastante peculiar que ele falou, que a gente até acabou fugindo de contar, disse que ele se sentia mais humilhado por conta da situação sexual dele, né? Porque uma vez que ele estava paralisado, cintura para baixo, o corpo dele, nessa parte do corpo não tinha funções. E era aquilo muito que o atormentava. Tanto que a gente falou que um dos medos dele era até quando que a Miriam iria aceitar ficar ao lado dele, inútil como estava. E aí ele até se sentiu surpreendido quando o seu Manuel falou isso, falou, nossa, mas isso eu nunca falei para ninguém, só pensei, mas só que na experiência de vida que o seu Manuel tinha, ele colocou, né? E aí, colocado essa situação, ele percebeu que, paralelo ao que a Miriam falou, que o verdadeiro amor partia do espírito, foi um dos fatores que o incentivaram a modificar no decorrer daquele ano, né? Mas aí que foi quando não tinha como a gente não fazer uma associação com a história do Jerônimo, quando Agora foi... prestem atenção à história quando Jerônimo passou por um problema e que foi até o Chico Xavier. Conta para nós e faz favor, hein? Aquela interpretação. O pessoal está esperando até agora, ninguém foi dormir para esperar a sua famosa imitação do nosso querido Chico Xavier. Que Deus ajude que saia a imitação, né? A história a gente vai conseguir. Então, no caso do Jerônimo foi o seguinte, ele começou a ter uma intensa hemorragia, tanto que foi levado às pressas ao hospital para poder ver o que os médicos podiam fazer a respeito disso, já que em casa não estavam conseguindo estancar de forma alguma a hemorragia dele, né? Aí os médicos mexe daqui, mexe dali, chegou para os amigos, os parentes que levaram o Jerônimo e falou, não tem jeito, a hemorragia dele não tem como estancar, vamos deixar ele internado porque é questão de poucos dias para ele vir a óbito. Aí, preocupados como estavam com a situação, os amigos falaram, então a gente podia fazer ao menos a última caridade de levá-lo até o amigo Chico Xavier lá em Uberaba, porque eles são muito ligados, para poder eles se despedirem, né? Aí o médico falou, só se vocês conseguirem um avião, porque se for de carro, ele morre no meio do caminho. Aí mexeram os pauzinhos lá e conseguiram um avião com um conhecido e embarcaram o Jerônimo nesse avião, né? Colocaram ele naquela maca, embrulhado num lençol bem branco, bonitão, confortável, e partiram para Uberaba nesse Luiz. Bonitão, né? Só bonitão. Para Uberaba, avião, e o Jerônimo embrulhado naquele lençol para se sentir mais confortável, né? Ocorre que quando chegam ao local, a casa do Chico, a casa que o Chico estava trabalhando, lá no centro de Uberaba, de longe o Chico já observa a chegada e, lembrando que o Jerônimo estava com hemorragia, né? Aí, naturalmente, que aquela hemorragia eclodiu de tal forma que manchou todo aquele lençol branco de vermelho. Aí de longe o Chico, vendo o Jerônimo chegar, chama os confrades que estão juntos e falam para ele,
Olha só quem está chegando, meus irmãos. O nosso amigo Jerônimo, uai. Tá ele ali parecendo uma rosa vermelha, de tão bonito que tá. Vamos lá dar um beijo naquela rosa, mas com bastante cuidado para não despetalar, porque essa rosa é bastante frágil. E é isso que todo mundo chega a dar um beijo na testa do Jerônimo, né? E o Chico deixou para ir por último. Chega lá, ele aproxima a mão do baixo ventre do Jerônimo, onde a hemorragia estava bastante intensa, e discretamente, como ele, um bom mineiro que ele era e um bom espírita, né, fazendo as preces dele e as emanações fluídicas em direção à parte genésica dele, de onde saía a hemorragia. E, naturalmente, que aquela hemorragia acabou até cedendo, e o pessoal ficou admirado, né? E falaram para o Chico que tinham levado ele para se despedir, porque o médico já tinha desenganado, e o Chico falou para ele: Jerônimo, meu filho, você sabe por que você ficou com essa hemorragia a ponto de quase desencarnar? Não, Chico, não sei o que houve. É que você abraçou a posição de coitadinho. Então deixa de lado esse trem de coitadinho para lá, que aí você vai ver como a sua vida vai ficar diferente, meu filho. Então, deixa de ser coitadinho e põe a mão na charrua e vamos trabalhar. Inclusive, queria que você fizesse o favor de fazer para nós a palestra da noite, que está faltando palestrante. E foi o que aconteceu, né? O Jerônimo assumiu a palestra da noite, e para quem naquela semana já ia desencarnar, a partir daquele momento ele ficou mais 30 anos trabalhando na divulgação da doutrina espírita. E aí a gente observa também... A Tânia está falando, esse é o João que eu conheço. A Gabriela chegou aí, cientista espírita, boa noite, seja bem-vinda. A turma doce. Pessoal, tivemos uma manifestação de viva voz, uma comunicação mediúnica do Chico. A Tânia se sentiu em Poços de Calda agora, a terra dela, então eu ouvi uma voz mineira. E aí uma coincidência que pode ser considerada até uma premonição, né? Porque a gente vê que o Jerônimo coloca que o acidente do Eusébio foi quando ele tinha 30 anos de idade. E o Jerônimo trabalhou, após o desengano médico, trabalhou 30 anos também, né? O Jerônimo visitou uma pessoa que estava no leito já há 50 anos, e o Jerônimo desencarnou com 50 anos. E, naturalmente, quando ele redigiu esse livro, ele não tinha esses números, né? Salvo engano como é que fala? De um mentor ter contado para ele, que eu acredito que não deva ter sido o caso, ele não sabia que ele iria trabalhar 30 anos e que iria desencarnar com 50. Então, são as coincidências numéricas que surgem também na narrativa. Sim, com certeza. Ô, João Carlos, você vê que ele escreveu a conclusão do livro. Depois, se você me permitir, eu gostaria de até fazer a leitura dela, é curta, tá? Ele vai dar justificativa. Ele fala assim: o propósito do modesto livro é deixar-lhe caro amigo a força e a coragem, o exemplo de fé dos personagens destas páginas, para que você não se sinta amargurado e infeliz ante os difíceis problemas que todos nós atravessamos. Mesmo esteja você parafusado numa cadeira de rodas ou imobilizado num leito de dor, atravessando as horas escuras das provações terrestres,
Que a história de Eusébio lhe sirva de ânimo e incentivo ao trabalho, na certeza de que a vida continua, que através da reencarnação um dia chegaremos à perfeição. Nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhuma provação fica perdida ante a providência divina, que sabe avaliar o mérito de cada um na dificílima arte de saber sofrer, sem fazer os outros sofrerem, sorvendo em silêncio o cálice da resignação, para que compreendamos, enfim, que tudo passa neste mundo, menos Deus e a vida. Jerônimo Mendonça, 5 de setembro de 1984. Nessa conclusão, teve um fato que chamou bastante atenção também, né? Que é outra coincidência, tanto da vida do Jerônimo quanto da do Eusébio, que a partir do momento em que o seu Manuel elucidou para o Eusébio que era para ele largar de autopiedade, e a partir do momento que o Chico falou para o Jerônimo deixar dessa história de se sentir coitadinho, eles começaram a trabalhar sem reclamar, né? E aqui nessa conclusão, o Jerônimo diz que a providência divina sabe avaliar o mérito de cada um na dificílima arte de saber sofrer sem fazer os outros sofrerem, sorvendo em silêncio o cálice da resignação. Então, aí a gente vai perceber o seguinte, o personagem até foi bastante light, entre aspas, light para o Jerônimo, né? Para nós que temos a nossa mobilidade, é duro. Mas foi até light a posição dele só estar numa cadeira de rodas. Mas todo aquele conflito interno e a associação com a vida atlética que ele tinha, e aquilo naturalmente fez surgir a condição de reclamar. E a partir do momento em que ele se deu conta de que a vida não era só isso que a gente tem aqui, que cada um tem condições de seguir adiante com o fardo que nos é colocado nos ombros, aí ele levou adiante a vida dele sem reclamação, da mesma forma como o Jerônimo, que é onde ele coloca aqui nessa conclusão, sorver em silêncio o cálice da resignação. E o Jerônimo, ele teve aquele episódio de que perguntaram para ele o que era a felicidade para ele, né? Aí ele lembrando daquele dia da cama de colchão de palha, que ele virava para um lado, o sabugo cutucava de um lado da costela, virava para o outro, sentia o cutucão no outro lado, que ele ficou bravo com a mãe. Aí perguntaram para ele, no fim da vida dele, qual que era o que era a felicidade para ele. Ele, lembrando disso, ele falou que felicidade seria conseguir virar de lado. Então, mas também trazendo de uma forma espirituosa, trazendo na brincadeira, sem reclamar. Ou seja, ele aprendeu a sorver o cálice das dificuldades com bastante resignação. E aí é o que ele deixa de lição para a gente, tanto na vida do Eusébio, que ele trouxe nessa obra poética que ele escreveu, quanto na vida dele, que foi uma grande poesia, né? E que se encerrou poeticamente também, quando, no dia do desencarne dele, alguém chega esbaforido para o Divaldo Franco e fala para ele: Divaldo, aconteceu uma tragédia. O Jerônimo Mendonça acaba de desencarnar lá em Ituiutaba. E a reação do Divaldo foi que ele se levanta sorrindo. Aí aquilo deixa a pessoa, a mensageira da notícia, espantada, sem saber o porquê. Falou: mas você já me entendeu, Divaldo? O Jerônimo morreu. Aí ele sorrindo: eu entendi, sim. Significa que agora o gigante está de pé. Finalmente o gigante está de pé. Ou seja, que bonito, né? Ele desencarna de uma forma poética. É verdade, né, João? Realmente. Amigos, fantástico, realmente. Esse daqui é um dos livros de Jerônimo Mendonça, tem outros
Esse é pequeno, mas como eu falo, pequeno, mas uma grande história com bastante ensinamento e bastante reflexões para nós. Tem outros livros, como Nas Pegadas de um Anjo, Crepúsculo de um Coração, Escalada de Luz, Flores do Coração, e também um outro que nós vamos começar a trabalhar logo também, que é esse daqui, né? Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de autoria de Nicola José Fratari Neto, pela editora Clarim. Então, a gente sempre convida aqueles que tiverem interesse em adquirir as obras do Jerônimo Mendonça, basta entrar em contato com a Kátia. Eu e o João Carlos vira e mexe estamos fazendo postagem da divulgação dos livros. E por falar em Kátia, que é lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, vai estar conosco amanhã, às 22 horas, a Kátia, que participa da parte administrativa, lá, não lembro exatamente a função dela, no Lar Espírita Pouso do Amanhecer, vai comentar conosco, e por sinal ela fez uma filmagem que nós vamos fazer a postagem dessa filmagem amanhã também, mostrando algum pouco detalhes do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. A Kátia vai estar conosco amanhã às 22 horas, juntamente com a Ana Paula, que é outra idealizadora desse projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, juntamente comigo e com a Martiele. E a gente só tem a dizer que, na verdade, nós somos apenas e tão somente meros divulgadores, que esse trabalho não é meu, não é da Ana Paula, não é da Martiele, não é nem do João Carlos, nem da Kátia, nem mesmo do Jerônimo, é da espiritualidade. E nós somos apenas e tão somente instrumentos para levarmos a mensagem do Evangelho de Jesus. João Carlos, eu agradeço de coração, desculpe as brincadeiras que a gente sempre faz com você, mas a gente sempre fala, é o carinho que a gente tem um pelo com o outro, embora a gente não se conheça pessoalmente, né, João Carlos? Mas a gente tem um carinho muito especial um pelo outro, e as brincadeiras que a gente faz entre eu e você, a gente sabe que é a brincadeira mais sadia, e de dois amigos que se reencontraram nesta pandemia, não é, João? Exatamente. E a gente não se conhece pessoalmente, é como se diz lá em Minas, porque Deus sabe o que faz, né? Porque vai saber as faíscas que ia aparecer, né? Porque juntar o sujo com o mal lavado, aí pronto. Espírito puro, né, João Carlos? Puramente endividados, né? E para quem está acompanhando as nossas postagens no Instagram, percebeu já que já desde o início da semana a postagem está sendo feita da seguinte forma. Eu coloco qual vai ser a palestra da noite, né, a participação no Momento Jerônimo Mendonça das 10 horas, e ao lado já está a divulgação dos livros que são de direitos autorais voltados à Casa Espírita, ao Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Então, hoje foi postado e aguardemos que amanhã também, quando da divulgação da live da Kátia e da Ana Paula, vai estar ali os livros que os direitos autorais são do lar, juntamente com o número do celular da Kátia, de Instagram. E como o Jerônimo não, como o Aloysio falou, vai que foi uma inspiração, né, Aloysio? Né? A gente recomenda que sejam adquiridos esses livros, porque não obstante um cabedal imenso de conhecimento que a gente vai adquirir, vai estar auxiliando no dia a dia dessa casa. Porque a gente sabe das dificuldades que tem, principalmente quando é de cunho filantrópico, né? Que tem quase nenhum apoio exterior. Então, Jerônimo inspirativamente já deixou esses livros com os direitos autorais todos voltados para casa, e isso tem ajudado bastante ao dia a dia desse lar. A Luana está desejando boa noite para mim e para o Chico. Acho que o João devia mudar o nome do perfil. Em vez de João e o Consolador, João e o Chico. Mas aí ia dar divergência, igual na questão lá do Humberto de Campos, irmão X. Irmão X. Já tem o Chiquinho, aí eu vou
Quem vai querer direitos autorais? É verdade. João Carlos, passamos de 1 hora de live, 1 hora e 10, tá? O pessoal está agradecendo muito e a gente agradece imensamente a cada um de vocês que esteve conosco, que vai assistir depois. João Carlos é sempre uma figura muito marcante, muito carismática e sempre nos auxilia nas nossas lives. A gente sempre tem que agradecer porque ele traz ensinamentos, ele completa aquilo que está faltando, às vezes, nas nossas reflexões. É um ponto bem pontual, como eu costumo dizer, né, João Carlos? Ô, João, e para agradecer, eu gostaria de te pedir mais uma vez que você pudesse, né, fazer as suas considerações finais e fazer a nossa prece. Se você quiser, eu coloco a música da Ave Maria, fica a seu critério. Ah, mas a música da Ave Maria já é uma marca registrada do encerramento, né? Tem duas coisas que não pode faltar nos momentos Jerônimo Mendonça, a música da Ave Maria e aquela coisa lá das estrelas luminosas e tal. Que tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Que a gente escuta todo dia, mas igual a Marte falou, para decorar não tem como, porque só é a marca registrada de um espírito só. Ó, a Clara tá falando aqui, João, para você ter que fazer a prece com a voz do Chico. Psicofonia com forte. Não, você faz só com. Eu vou colocar a música então aqui, tá bom? E aí você faz as suas considerações finais enquanto eu vou pondo a música, tá? As considerações, a gente agradece ao carinho de todo esse pessoal que está presente até agora, né? Já é quase madrugada do dia 28 e temos 16, 17 pessoas aí. A gente agradece todo esse carinho e deixa já de antemão reservado o convite para o da semana, né? Amanhã teremos a participação da Kátia e Ana Paula. Hoje é quarta. Amanhã é quinta, sexta-feira teremos a Flávia Canosa, que vai chegar nem um pouco nervosa, mas bastante preparada para concluir essa semana. E dia 1º, segunda, não é isso, Luiz? Sim. O fechamento no dia do aniversário de 82 anos do Jerônimo Mendonça, a participação do Nicola Fratari, que é o autor desse livro que a Luísa mostrou agora há pouco. Novos casos. E com esse sentimento de gratidão, a gente vai se acomodar de forma mais confortável. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, pelo dom da vida, pelas oportunidades de aprendizado que nós temos recebido no nosso decorrer da existência. Cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que os nossos ombros possam suportar. Temos o irmão Jerônimo Mendonça, que optou por essa encarnação com as dificuldades da imobilidade em um leito, mas que nós não precisamos ter esse extremo para demonstrar a nossa gratidão, o nosso amor por estas oportunidades que temos de evoluir. Gratos ao Pai, gratos a esses companheiros que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, apoiando, nos inspirando. Vamos dando por concluída essa participação nessa noite de aprendizado com aquela oração que aprendemos diretamente da sublime e santa boca do Mestre Jesus,
nos ensinando a louvar ao Pai Nosso, que está no céu, na terra, em todos os locais. Santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra, como nos céus, como na erraticidade. O pão de cada dia, físico e espiritual, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas imperfeições, assim como almejamos perdoar, a ter indulgência com aqueles que nos têm ofendido. E não permita, Senhor, caiamos em tentação, e livra-nos de todos os males, principalmente aqueles que ainda trazemos arraigados em nosso íntimo. Este é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos do bem. Muito obrigado, João, pela atenção, pela gentileza de estar aqui conosco. E agradeço a cada um de vocês que esteve conosco, que vai estar depois. E para finalizar, como sempre, eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, João. Tchau, gente. Tchau, obrigado.